Perfeito. Cabrini, queria voltar um pouquinho na sua carreira. Muita gente não lembra, mas você foi o primeiro apresentador do Brasil Urgente que está no ar aí até hoje, né? Foi a primeira vez que você ancorou um noticiário. Queria saber de você como é que foi capitanear esse projeto e vê-lo até os dias de hoje. Ou seja, deu tão certo que passaram vários apresentadores, o mais longevo deles, inclusive, da Atena, mas o programa está aí na grade da Band até hoje, sendo muito competitivo. Claro que um pouquinho diferente daquilo que você fazia, mas o Brasil Urgente começou com você, né? Eu tenho muito orgulho disso, foi um marco na minha carreira, foi a primeira vez que eu tive a oportunidade de fazer em grande escala a ancoragem de um telejornal, e o Brasil Urgente, sob a minha gestão, era um jornalístico que, onde se predominava as matérias investigativas. A gente privilegiava as matérias investigativas, é um pouco diferente do que o Brasil Urgente é hoje. Digamos que o Brasil Urgente, na época em que o capitaneei, é bem semelhante ao que a gente faz no Domingo Espetacular hoje, com grandes matérias investigativas. Sim. Aí, depois, ainda na Band, você fez também. Aí você também ancorou outro telejornal que foi o Jornal da Noite, ou seja, você ficou numa pegada diária durante algum tempo, né? E nesse caso, na madrugada. Como que era a sua rotina para fazer um telejornal diário e num horário, será que a gente pode dizer, de alternativo? Olha, eu até ousava, foi aí que nasceu o slogan, um jeito diferente de fazer telejornal, né? A gente Exatamente. conseguiu os maiores índices de toda a história do Jornal da Noite. A gente chegou a dar 5 pontos de média, algo que jamais voltou a se repetir, usando uma fórmula bastante ousada. A gente elimina o principal assunto, que poderia ser o acontecimento do dia, ou uma grande matéria investigativa que a gente destrinchava em vários anos. Então, a gente fazia praticamente metade do telejornal com um assunto e a outra metade no noticiário do dia, onde entrava o noticiário econômico, o noticiário político e tudo mais. Essa fórmula se revelou consagradora, porque os índices eram absolutamente pioneiros e quebraram várias barreiras, né? Não se achava que um jornal que entrava tarde à noite poderia ser tão competitivo. E foram 6 anos ancorando o Jornal da Noite, e era um jornal que me deu assim enorme agilidade, porque muitas vezes a gente editava o jornal ao vivo com os acontecimentos. Eu me lembro, por exemplo, na época do julgamento do Saddam Hussein, a gente praticamente editou o jornal ao vivo, como também editamos ao vivo na morte do jogador Serginho, o jogador do São Paulo que morreu vitimado por um ataque no coração. E a gente conseguia reagir com grande rapidez e mudar o foco no jornal, escolhendo prioritariamente um assunto e depois dividindo o restante do telejornal com os outros assuntos. Ou seja, ele tinha um aspecto de revista e também de um telejornal diário. Era um mix, era uma combinação entre um telejornal diário e um telejornal em forma de revista. Uma forma que se revelou extremamente inovadora e pioneira em termos de conquistas de audiência. E até que ponto era estafante essa rotina de fazer um telejornal diário e de madrugada? Até que ponto isso mexeu com você? E assim, vou até um pouco mais além, se isso mexeu com a sua saúde de alguma forma. Olha, o que eu posso te dizer é o seguinte: eu não gosto de fazer mais do mesmo. Quando eu me empenho a um projeto, eu não quero que esse projeto seja apenas mais um exemplo de tudo aquilo que se faz. É uma marca da minha carreira, sem procurar inovar, sempre procurar usar criatividade e procurar inspirar toda a equipe nessa direção. Hoje nós temos aqui na mesa, na Record, grandes profissionais que começaram nessa época do Brasil Gente, reagindo rapidamente, mas ao mesmo tempo produzindo matérias com grandes textos, com uma abordagem diferenciada, com uma abordagem sofisticada, inclusive. E o desafio era conseguir fazer isso tendo pouco tempo para que isso pudesse ser feito. Eu me lembro, por exemplo, que eu ia gravar off na ilha de edição e não tinha nada escrito. Eu ia fazendo da minha cabeça, ia falando, porque não tinha tempo. Se eu parasse para escrever, não ia dar tempo da matéria entrar no ar. E grandes profissionais começaram comigo, tem aproximadamente uns 7 ou 8 profissionais desta época que começaram no Jornal da Noite, que estão hoje na Record, ocupando os cargos mais importantes, porque nunca deixaram de se beneficiarem dessa semente de ousadia,
de iniciativa, né? O jornalismo precisa sempre inovar. A gente precisa sempre estar em sintonia com as mudanças da sociedade, e é esse tipo de ênfase que eu procuro dar para todo mundo que trabalha comigo. Algumas das suas célebres... Da minha saúde, olha, eu vou muito obrigado. O jornalismo, ele só me dá boa saúde, porque o jornalismo me inspira a estar sempre em forma, porque o jornalismo desgasta, e eu diria que o jornalismo é meu oxigênio. Longe de ser um problema de saúde, ele me dá saúde.